Gente, vamos resolver a questão 142, prova do Enem 2019, prova azul. Olha só, aqui eu vou ver que é uma leitura grande. Ele dá um gráfico, né? Ele dá um gráfico onde, observe aqui o que ele está dizendo. Esse eixo aqui é o eixo em milímetro. E aqui é um eixo de aplicação de força, né? Que ele dá aqui na unidade de Newton. Então, ele diz assim, na anestesia peridural, né, como a usada nos partos, o médico anestesista precisa introduzir uma agulha nas costas do paciente, vai passar várias camadas, tal, envolve a medula, a agulha é usada para injetar um líquido, etc, etc. A figura de um gráfico do módulo F, então está aqui, ó, isso aqui é o eixo Y, né, no cartesiano, F, força em Newton, em função do deslocamento X, aqui ele chama de X, o deslocamento X, o deslocamento X, aqui é a força, Y, deslocamento X da ponta da agulha em milímetro. Então aqui, ó, 10 há um afastamento, né, no interior do tecido 10 milímetros, 20 milímetros, 30 milímetros, etc. E aí ele vai lá, considere, vamos ler aqui, ó, considere que a velocidade de penetração da agulha deve ser a mesma durante a aplicação da anestesia e que a força aplicada da agulha pelo médico em cada ponto deve ser proporcional à resistência naquele ponto. Quer dizer, é interessante que a velocidade ela deve ser a mesma e a força de acordo com a resistência. Então é evidente, se a velocidade é a mesma, quando ele tem menos resistência, né, por exemplo, quando as pessoas, aqui é a força. Quando ele tem um tecido lá que ele vai aplicar ele tem que aplicar mais força para que a velocidade da agulha se mantenha constante. Então, uma questão, né, porque ele quer que a agulha entre na mesma velocidade. Então, onde o tecido não exige tanta força, onde ele, em algum lugar ele vai aplicar menos força, e outro ele vai aplicar mais força para manter a velocidade da agulha, né, segundo ele. E aí ele diz assim, com base nas informações apresentadas, a maior resistência da força aplicada observa-se ao longo do segmento. Então, o que você observa? Uma observação de gráfico. Na medida que, veja aqui, aqui eu tenho 2, 4, 6, 8, 10. Então, cada intervalo desse tem 2 milímetros. Então, na medida que ele tem 2 milímetros, ele está aplicando uma força pequena. Está aqui, está aqui embaixo. Na medida que ele vai aumentando, essa força ela vai aumentando. Quando chegar aqui em 8, observa aqui, aqui é 8. Ele aplicou 12. Mas exatamente ele entrou no tecido com 8 milímetros, aplicou 12, e a seguir, conforme vai passando, ele não precisou de força, talvez o tecido mais mole, etc. E ele vai. Veja que quando chega aqui, ó, aqui é 28, tá? 28, 30, de 2 em 2. Quando chega em 28, ele começa a aplicar a mesma força que 12. Só que, veja que ele tem aqui, ó, 2 milímetros que ele mantém essa força de 12 para que mantenha a mesma velocidade da agulha. Então, quando ele pergunta, e aí a seguir ele diminui a força. Então, com base nas informações, qual é a maior resistência à força aplicada? Pô, a maior resistência está aqui, ó, porque você tem 2 milímetros, né, de tecido, né, que vai resistir, né, que vai ter que ser aplicada essa força de 12 newtons. Então, quando ele pergunta, com base nas informações apresentadas, a maior resistência da força aplicada precisa ao longo do segmento, então é segmento GH, exatamente no segmento GH, onde ele vai ter aí a aplicação da maior força numa quantidade de tecido que é de 2 milímetros. Né?
É diferente aqui que ele não tem, ele também aplica uma força de 12, mas ele passou, chegou em 12, ele desce. Quer dizer, aqui não, aqui ele mantém 12, tá? Com a agulha aí penetrando aqui 2 milímetros no tecido. Então, é a nossa resposta aqui para a questão 142, ó, é a letra D, exatamente nesse intervalo aqui GH, tá ok? Então tá aí, gente, resolvemos a questão 142, prova do Enem 2019, prova azul. Até mais. Gente, resolvendo a questão 145, prova do Enem 2019, prova azul. Um asteroide, só esse pedacinho de papel pequeno aqui, acho que não precisa de papel. Um asteroide batizado, de acordo com esse nome aqui, passou a aproximadamente 6,7 vezes 10 a 6 quilômetros da Terra. A presença do objeto espacial nas proximidades da Terra foi detectada por astrônomos que alertaram tal. O valor posicional, na verdade a pergunta é essa, o valor posicional do algarismo 7, presente na notação científica, em quilômetros, entre o asteroide e a Terra, corresponde a. Então ele dá aqui exatamente isso, né? A distância entre o asteroide e a Terra. Vou botar aqui, 6,7. Quer dizer, bom, vamos repetir aqui, 10 a sexta, né? 6,7, que é, se eu multiplicar aqui por 10, 67 vezes, evidente, aqui tem que ser 10 a quinta, já que eu multipliquei por 10, eu divido por 10. Né? E aí eu boto lá 67, não tem problema. 1, 2, 3, 4, 5. Então, 10 a quinta, 5, 0. Então, olha só, unidade, dezena, centena, simples. Unidade, dezena, centena de milhar. Centena de milhar. Então, esse 7, ele está na centena de milhar. Então, na realidade, se eu tivesse o número, apenas 6,7, 10 a sexta, eu poderia estar falando dessa forma, 7 centenas de milhar. Mas o negócio é que isso aqui representa quilômetros, então eu tenho que responder 7 centenas de milhar de quilômetros, porque esse número aqui ele está na unidade de quilômetros. Então, olha só, 7 centenas de milhar de quilômetros. Então, a minha resposta é a letra D. Ok? Tá aí, gente, questão 145, prova do Enem 2019, prova azul. Um grande abraço e até a próxima. Vamos resolver a questão 144, prova do Enem 2019, prova azul. Veja lá, um jardineiro cultiva plantas ornamentais e as coloca à venda quando elas atingem 30 centímetros de altura. Então, quando ela está com 30 centímetros de altura, coloca à venda. Muito bem. Esse jardineiro estudou o crescimento de suas plantas em função do tempo e deduziu uma fórmula que calcula a altura em função do tempo a partir do momento em que a planta brota do solo até o momento em que ela atinge sua altura máxima de 40 centímetros. A fórmula é, então existe uma fórmula, vou botar aqui H igual, vamos ver aqui, está escrito aqui, 5 logaritmo na base 2 de t mais 1, certo? Essa fórmula, ela é uma fórmula que tem um modelo de crescimento do nascimento, veja, do nascimento até lá uma determinada altura, Ele botou aqui a planta até o momento, a função do tempo, a partir do momento em que a planta brota, está aqui, quer dizer, nasce, começa a nascer do solo, e ela atinge sua altura máxima de 40. Mas não esquecendo que 30 centímetros, quando ela está com 30, ele já pode vender.
A fórmula é essa, em que T é o tempo contado em dia, tá? O tempo em dia, e H a altura da planta em centímetro. A partir do momento que uma dessas plantas é colocada à venda, quanto tempo em dia ela alcançará sua altura máxima, né? A partir do momento que uma dessas plantas é colocada à venda, então ele vai colocar à venda. Se ele vai colocar à venda, né, e a partir de 30 centímetros, essa planta vai estar com 30 centímetros. Né? Quando é colocada à venda, a planta, né, ela tem que ter 30 centímetros. Né? Ele vende a planta a partir de 30 centímetros de altura. Enquanto o tempo em dia ela alcançará a sua altura máxima. Bom, então veja só, o que ocorre, né, quando a planta, né, ela nasce, né, aqui, nasce até 30 dias, ou melhor, até 30 centímetros, desculpe, gente, até 30 centímetros, usando a fórmula dele, né, que é, se a altura é 30, eu posso saber quantos dias, né, porque é desde o nascimento, desde o nascimento. Né, a lei, ela pega do nascimento até uma altura. Então, eu tenho que começar numa lei que tem o nascimento até 30. Então, se a minha altura é 30, né, eu consigo achar o tempo que levou essa planta, né, crescendo até chegar a 30 centímetros. Então, vamos usar a fórmula. 30, que é o H, igual 5, né, log de 2, T mais 1. T é o tempo em dias. Veja aqui, eu vou botar para o lado de cá, ó, log de 2 de T mais 1. Né? Esse 30 pode dividir por 5. Então, isso aqui é igual a 30 dividido por 5, dá 5 vezes 6, né? 30. E aí, usando a propriedade de logaritmo, né, 2 elevado a 6 é igual a t mais 1. Ou, se eu quiser, t mais 1 é igual a 2 elevado a 6. O logaritmando é a base elevado ao logaritmo. Propriedade básica de logaritmo. Né? Então, você veja que poderia botar assim, ó, t mais 1 igual a 2 elevado a 6, dá 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. 8 vezes 8, 64. Então, o meu t, 64, menos 1, 63 dias eu levo aqui, ó, 63, tá? Isso aqui são dias, né? Vou botar D. Aí vem de 30 até lá 40 centímetros, tá? Vou botar aqui, ó, 40 centímetros, tá aqui, ó, num determinado lugar. Então está aqui 30 centímetros e aqui 40. Então, qual é o tempo que ele vai levar agora? Não de 30 a 40, de 0 a 40. Então, o cuidado tem que ser aqui, ó, que é uma lei que vai sempre, quando ela começa a brotar, até a altura dela. Então, se eu tenho de 0 a 40, tá certo? Qual é a altura, né? 40 agora. Então, eu vou botar aqui, ó, 40, e seguindo ali a formulazinha, 5 log na base 2 de t mais 1. E aí, né, eu posso dizer o que? Ó? Vou botar aqui, ó, log de t mais 1 na base 2 é 40 dividido por 5, que dá 8. Então, eu posso dizer o quê? Que t mais 1, que é a mesma propriedade, é 2 elevado a 8. Logaritmando, a base elevado ao logaritmo é igual ao logaritmando, ou logaritmando é a base elevado ao logaritmo. Então, o t mais 1 é, vamos ver aqui, ó, 2 elevado a 8 é 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, 2 a 4 é 16, vamos ficar para 16. 6 vezes 6,
36, 6 vezes 1, 6 e 3, 9, 6, 1. 6, 9, 6, 15, 256. Então, esse aqui é 256, o T, eu tiro 1 aqui, ó. Passo para lá, 256 menos 1, 255 dias. Então, veja, daqui até 40 centímetros, né, esse pedaço todo aqui, eu estou fazendo um rabisco aqui, tá? Isso aqui leva 255 dias. Mas ele quer, na realidade, a partir do momento em que uma dessas plantas é colocada à venda. Então ela é colocada à venda com 30. Então ele quer saber exatamente quantos dias leva de 30 a 40. Quer dizer, aqui, ó. Então se eu pegar 255 dias e subtrair 63, eu vou ter quantos dias ela vai ter aqui de 30 centímetros a 40 centímetros. Então o que a gente vai fazer é isso, é pegar 255 e subtrair 63. Então veja, 5 tirar 3, 2, 15 tirar 6, 9, 192. Então, quantos dias ela leva de 30 centímetros a 40 centímetros? 192 dias aí, né, nesse crescimento, segundo a lei dele, logaritmo que está colocado aqui. Então, gente, qual é a resposta então para a gente? A resposta é letra D, 192 dias. Tá aí, gente. Questão 144, interessante, né, com o uso de logaritmo, né? Nós fizemos então essa questão, 144, prova do Enem 2019, prova azul. Um grande abraço, até a próxima. Gente, vamos resolver a questão 142, prova do Enem 2019, prova azul. Olha só, é que eu vou ver que é uma leitura grande. Ele dá um gráfico, né? Ele dá um gráfico onde, observe aqui o que ele está dizendo. Esse eixo aqui é o eixo em milímetro. E aqui é um eixo de aplicação de força, né? Que ele dá aqui na unidade de Newton. Então, ele diz assim, na anestesia peridural, né, como a usada nos partos, o médico anestesista precisa introduzir uma agulha nas costas do paciente, vai passar várias camadas, tal, envolve a medula, a agulha é usada para injetar um líquido, etc, etc. A figura de um gráfico do módulo F, então está aqui, ó, isso aqui é o eixo Y, né, no cartesiano, F, força em Newton, em função do deslocamento X, aqui ele chama de X, o deslocamento X, o deslocamento X, aqui é a força, Y, deslocamento X da ponta da agulha em milímetro. Então aqui, ó, 10 há um afastamento, né, no interior do tecido 10 milímetros, 20 milímetros, 30 milímetros, etc. E aí ele vai lá, considere, vamos ler aqui, ó, considere que a velocidade de penetração da agulha deve ser a mesma durante a aplicação da anestesia e que a força aplicada à agulha pelo médico em cada ponto deve ser proporcional à resistência naquele ponto. Quer dizer, é interessante que a velocidade ela deve ser a mesma e a força de acordo com a resistência. Então é evidente, se a velocidade é a mesma, quando ele tem menos resistência, né, por exemplo, quando as pessoas, aqui é a força. Quando ele tem um tecido lá que ele vai aplicar ele tem que aplicar mais força para que a velocidade da agulha se mantenha constante. Então, uma questão, né, porque ele quer que a agulha entre na mesma velocidade. Então, onde o tecido não exige tanta força, onde ele em algum lugar ele vai aplicar menos força, e outro ele vai aplicar mais força para manter a velocidade da agulha, né, segundo ele. E aí ele diz assim, com base nas informações apresentadas, a maior resistência da força aplicada observa-se ao longo do segmento. Então, o que você observa? Uma observação de gráfico.
Na medida que, veja aqui, ó, aqui eu tenho 2, 4, 6, 8, 10. Então, cada intervalo desse tem 2 milímetros. Então, na medida que ele tem 2 milímetros, ele está aplicando uma força pequena. Está aqui, está aqui embaixo. Na medida que ele vai aumentando, essa força ela vai aumentando. Quando chegar aqui em 8, observa aqui, aqui é 8. Ele aplicou 12. Mas exatamente ele entrou no tecido com 8 milímetros, aplicou 12 e a seguir, conforme vai passando, ele não precisou de força, talvez o tecido mais mole, etc. E ele vai. Veja que quando chega aqui, ó, aqui é 28, tá? Ó, 28, 30 de 2 em 2. Quando chega em 28, ele começa a aplicar a mesma força que 12. Só que, veja que ele tem aqui, ó, 2 milímetros que ele mantém essa força de 12 para que mantenha a mesma velocidade da agulha. Então, quando ele pergunta, e aí a seguir ele diminui a força. Então, com base nas informações, qual é a maior resistência à força aplicada? Pô, a maior resistência está aqui, ó, porque você tem 2 milímetros, né, de tecido, né, que vai resistir, né, que vai ter que ser aplicada essa força de 12 newtons. Então, quando ele pergunta, com base nas informações apresentadas, a maior resistência à força aplicada precisa ao longo do segmento, então é segmento GH, exatamente no segmento GH, onde ele vai ter aí a aplicação da maior força numa quantidade de tecido que é de 2 milímetros. Né? É diferente aqui que ele não tem, ele também aplica uma força de 12, mas ele passou, chegou em 12, ele desce. Quer dizer, aqui não, aqui ele mantém 12, tá? Com a agulha aí penetrando aqui 2 milímetros no tecido. Então, é a nossa resposta aqui para a questão 142, ó, é a letra D, exatamente nesse intervalo aqui GH, tá ok? Então tá aí, gente, resolvemos a questão 142, prova do Enem 2019, prova azul. Até mais. Gente, resolvendo a questão 145, prova do Enem 2019, prova azul. Um asteroide, só esse pedacinho de papel pequeno aqui, acho que não precisa de papel. Um asteroide batizado, né, de acordo com esse nome aqui, passou a aproximadamente 6,7 vezes 10 a 6 quilômetros da Terra. Né? A presença do objeto espacial nas proximidades da Terra foi detectada por astrônomos que alertaram tal. O valor posicional, na verdade a pergunta é essa, o valor posicional do algarismo 7, presente na notação científica, em quilômetros, entre o asteroide e a Terra, corresponde a. Então ele dá aqui exatamente isso, né? A distância entre o asteroide e a Terra. Vou botar aqui, 6,7. Quer dizer, bom, vamos repetir aqui, 10 a sexta, né? 6,7, que é, se eu multiplicar aqui por 10, 67, vezes, evidente, aqui tem que ser 10 a quinta, já que eu multipliquei por 10, eu divido por 10. Né? E aí eu boto lá 67, não tem problema. 1, 2, 3, 4, 5. Então, 10 a quinta, 5, 0. Então, olha só, unidade, dezena, centena, simples. Unidade, dezena, centena de milhar. Centena de milhar. Então, esse 7, ele está na centena de milhar. Então, na realidade, se eu tivesse um número, né, apenas 6,7, 10 a sexta, né, eu poderia estar falando dessa forma, né, 7 centenas de milhar. Mas o negócio é que isso aqui representa quilômetros. Então eu tenho que responder 7 centenas de milhar de quilômetros, porque esse número aqui ele está na unidade de quilômetros. Então olha só,
7 centenas de milhar de quilômetros. Então, a minha resposta é a letra D. Ok? Tá aí, gente, questão 145, prova do Enem 2019, prova azul. Um grande abraço e até a próxima. Gente, vamos resolver a questão 144, prova do Enem 2019, prova azul. Veja lá, um jardineiro cultiva plantas ornamentais e as coloca à venda quando elas atingem 30 centímetros de altura. Então, quando ela está com 30 centímetros de altura, coloca à venda. Muito bem. Esse jardineiro estudou o crescimento de suas plantas em função do tempo e deduziu uma fórmula que calcula a altura em função do tempo a partir do momento em que a planta brota do solo até o momento em que ela atinge sua altura máxima de 40 centímetros. A fórmula é, então existe uma fórmula, vou botar aqui H igual, vamos ver aqui, está escrito aqui, 5 logaritmo na base 2 de t mais 1, certo? Essa fórmula, ela é uma fórmula que tem um modelo de crescimento do nascimento, veja, do nascimento até lá uma determinada altura, né? Ele botou aqui a planta até o momento, a função do tempo, a partir do momento em que a planta brota, está aqui, quer dizer, nasce, começa a nascer do solo, e ela atinge sua altura máxima de 40. Mas não esquecendo que 30 centímetros, quando ela está com 30, ele já pode vender. A fórmula é essa, em que T é o tempo contado em dia, tá? O tempo em dia, e H a altura da planta em centímetro. A partir do momento que uma dessas plantas é colocada à venda, quanto tempo em dia ela alcançará sua altura máxima, né? A partir do momento que uma dessas plantas é colocada à venda, então ele vai colocar à venda. Se ele vai colocar à venda, né, e a partir de 30 centímetros, essa planta vai estar com 30 centímetros. Né? Quando é colocada à venda, a planta, né, ela tem que ter 30 centímetros. Né? Ele vende a planta a partir de 30 centímetros de altura. Enquanto o tempo em dia ela alcançará a sua altura máxima. Bom, então veja só. O que ocorre, né, quando a planta, né, ela nasce, né, aqui, nasce até 30 dias, ou melhor, até 30 centímetros, desculpe, gente, até 30 centímetros, usando a fórmula dele, né, que é, se a altura é 30, eu posso saber quantos dias, né, porque é desde o nascimento, desde o nascimento. Né, a lei, ela pega do nascimento até uma altura. Então, eu tenho que começar numa lei que tem o nascimento até 30. Então, se a minha altura é 30, né, eu consigo achar o tempo que levou essa planta, né, ir crescendo até chegar a 30 centímetros. Então, vamos usar a fórmula. 30, que é o H, igual 5, né, log de 2, T mais 1. T é o tempo em dias. Veja aqui, eu vou botar para o lado de cá, ó, log de 2 de T mais 1. Né? Esse 30 pode dividir por 5. Então, isso aqui é igual a 30 dividido por 5, dá 5 vezes 6, né? 30. E aí, usando a propriedade de logaritmo, né, 2 elevado a 6 é igual a t mais 1. Ou, se eu quiser, t mais 1 é igual a 2 elevado a 6. O logaritmando é a base elevado ao logaritmo. Propriedade básica de logaritmo. Né? Então, você veja que
Poderia botar assim, ó, t mais 1 igual 2 elevado a 6, dá 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. 8 vezes 8, 64. Então, o meu t, 64, menos 1, 63 dias eu levo aqui, ó, 63, tá? Isso aqui são dias, né? Vou botar D. Aí vem de 30 até lá 40 centímetros, tá? Vou botar aqui, ó, 40 centímetros, está aqui, ó, num determinado lugar. Então está aqui 30 centímetros e aqui 40. Então qual é o tempo que ele vai levar agora? Não de 30 a 40, de 0 a 40. Então tem que, o cuidado tem que ser aqui, ó, que é uma lei que vai sempre, quando ela começa a brotar, até a altura dela. Então, se eu tenho de 0 a 40, tá certo? Qual é a altura, né? 40 agora. Então eu vou botar aqui, ó, 40, e seguindo ali a formulazinha, 5 log na base 2 de t mais 1. E aí, né, eu posso dizer o que? Ó, vou botar aqui, ó, log de t mais 1 na base 2 é 40 dividido por 5, que dá 8. Então eu posso dizer o que? Que t mais 1, que é a mesma propriedade, é 2 elevado a 8. Logaritmando, a base elevado ao logaritmo é igual ao logaritmando, ou logaritmando é a base elevado ao logaritmo. Então o t mais 1 é, vamos ver aqui, ó, 2 elevado a 8 é 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, 2 a 4 é 16, vamos ficar para 16. 6 vezes 6, 36, 6 vezes 1, 6 e 3, 9, 6, 1, 6, 9, 6, 15, 256. Então, esse aqui é 256, o t, eu tiro 1 aqui, ó, passo para lá, 256 menos 1, 255 dias. Então, veja, daqui até 40 centímetros, né, esse pedaço todo aqui, eu estou fazendo um rabisco aqui, tá? Isso aqui leva 255 dias. Mas ele quer, na realidade, a partir do momento que uma dessas plantas é colocada à venda. Então ela é colocada à venda com 30. Então ele quer saber exatamente quantos dias leva de 30 a 40, quer dizer, aqui, ó. Então se eu pegar 255 dias e subtrair 63, eu vou ter quantos dias ela vai ter aqui de 30 centímetros a 40 centímetros. Então o que a gente vai fazer é isso, é pegar 255 e subtrair 63. Então veja, 5 tirar 3, 2, 15 tirar 6, 9, 192. Então, quantos dias ela leva de 30 centímetros a 40 centímetros? 192 dias aí, né, nesse crescimento, segundo a lei dele, logaritmo que está colocado aqui. Então, gente, qual é a resposta então para a gente? A resposta é letra D, 192 dias. Tá aí, gente. Questão 144, interessante, né, com o uso de logaritmo, né? Nós fizemos então essa questão, 144, prova do Enem 2019, prova azul. Um grande abraço, até a próxima. Gente, vamos resolver a questão 144, prova do Enem 2019, prova azul. Veja lá, um jardineiro cultiva plantas ornamentais e as coloca à venda quando elas atingem 30 centímetros de altura. Então, quando ela está com 30 centímetros de altura, coloca à venda. Muito bem. Esse jardineiro estudou o crescimento de suas plantas em função do tempo e deduziu uma fórmula que calcula a altura em função do tempo a partir do momento em que a planta brota do solo até o momento em que ela atinge sua altura máxima de 40 centímetros. A fórmula é, então existe uma fórmula, vou botar aqui H igual, vamos ver aqui, está escrito aqui, ó, 5
logaritmo na base 2 de t mais 1, certo? Essa fórmula, ela é uma fórmula que tem um modelo de crescimento do nascimento, veja, do nascimento até lá uma determinada altura, né? Ele botou aqui a planta até o momento, a função do tempo, a partir do momento em que a planta brota, está aqui, quer dizer, nasce, começa a nascer do solo, e ela atinge sua altura máxima de 40. Mas não esquecendo que 30 centímetros, quando ela está com 30, ele já pode vender. A fórmula é essa, em que T é o tempo contado em dia, tá? O tempo em dia, e H a altura da planta em centímetro. A partir do momento que uma dessas plantas é colocada à venda, quanto tempo em dia ela alcançará sua altura máxima, né? A partir do momento que uma dessas plantas é colocada à venda, então ele vai colocar à venda. Se ele vai colocar à venda, né, e a partir de 30 centímetros, essa planta vai estar com 30 centímetros. Né? Quando é colocada à venda, a planta, né, ela tem que ter 30 centímetros. Né? Ele vende a planta a partir de 30 centímetros de altura. Enquanto o tempo em dia ela alcançará a sua altura máxima. Bom, então veja só, o que ocorre, né, quando a planta, né, ela nasce, né, aqui, nasce até 30 dias, ou melhor, até 30 centímetros, desculpe, gente, até 30 centímetros, usando a fórmula dele, né, que é, se a altura é 30, eu posso saber quantos dias, né, porque é desde o nascimento, ó, desde o nascimento. Né, a lei, ela pega do nascimento até uma altura. Então, eu tenho que começar numa lei que tem o nascimento até 30. Então, se a minha altura é 30, né, eu consigo achar o tempo que levou essa planta, né, crescendo até chegar a 30 centímetros. Então, vamos usar a fórmula. 30, que é o H, igual 5, né, log de 2, T mais 1. T é o tempo em dias. Veja aqui, eu vou botar para o lado de cá, ó, log de 2 de T mais 1. Né? Esse 30 pode dividir por 5. Então, isso aqui é igual a 30 dividido por 5, dá 5 vezes 6, né? 30. E aí, usando a propriedade de logaritmo, né, 2 elevado a 6 é igual a t mais 1. Ou, se eu quiser, t mais 1 é igual a 2 elevado a 6. O logaritmando é a base elevado ao logaritmo. Propriedade básica de logaritmo. Né? Então, você veja que poderia botar assim, ó, t mais 1 igual a 2 elevado a 6, dá 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. 8 vezes 8, 64. Então, o meu t, 64, menos 1, 63 dias eu levo aqui, ó, 63, tá? Isso aqui são dias, né? Vou botar D. Aí vem de 30 até lá 40 centímetros, tá? Vou botar aqui, ó, 40 centímetros, está aqui, ó, num determinado lugar. Então está aqui 30 centímetros e aqui 40. Então qual é o tempo que ele vai levar agora? Não de 30 a 40, de 0 a 40. Então o cuidado tem que ser aqui, ó, que é uma lei que vai sempre, quando ela começa a brotar, até a altura dela. Então, se eu tenho de 0 a 40, tá certo? Qual é a altura, né? 40 agora. Então eu vou botar aqui, ó, 40 e seguindo ali a formulazinha, 5 log na base 2 de t mais 1. E aí,
né? Eu posso dizer o quê? Ó? Vou botar aqui, ó. Log de t mais 1 na base 2 é 40 dividido por 5, que dá 8. Então eu posso dizer o quê? Que t mais 1, que é a mesma propriedade, é 2 elevado a 8. Logaritmando, a base elevado ao logaritmo é igual ao logaritmando, ou logaritmando é a base elevado ao logaritmo. Então o t mais 1 é, vamos ver aqui, ó, 2 elevado a 8 é 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, 2 a 4 é 16, vamos ficar para 16. 6 vezes 6, 36, 6 vezes 1, 6 e 3, 9, 6, 1, 6, 9, 6, 15, 256. Então, esse aqui é 256, o t, eu tiro 1 aqui, ó, passo para lá, 256 menos 1, 255 dias. Então, veja, daqui até 40 centímetros, né, esse pedaço todo aqui, eu estou fazendo um rabisco aqui, tá? Isso aqui leva 255 dias. Mas ele quer, na realidade, a partir do momento que uma dessas plantas é colocada à venda. Então ela é colocada à venda com 30. Então ele quer saber exatamente quantos dias leva de 30 a 40, quer dizer, aqui, ó. Então se eu pegar 255 dias e subtrair 63, eu vou ter quantos dias ela vai ter aqui de 30 centímetros a 40 centímetros. Então o que a gente vai fazer é isso, é pegar 255 e subtrair 63. Então veja, 5 tirar 3, 2, 15 tirar 6, 9, 192. Então, quantos dias ela leva de 30 centímetros a 40 centímetros? 192 dias aí, né, nesse crescimento, segundo a lei dele, logaritmo que está colocado aqui. Então, gente, qual é a resposta então para a gente? A resposta é letra D, 192 dias. Tá aí, gente. Questão 144, interessante, né, com o uso de logaritmo, né? Nós fizemos então essa questão, 144, prova do Enem 2019, prova azul. Um grande abraço, até a próxima.